Qual o papel do endomarketing na estratégia de negócios de um escritório? Este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico, e eu sou Leandro Ramos. Neste episódio, vamos falar sobre o quanto o endomarketing cumpre um papel estratégico nas empresas em tempos de pandemia. Para debater esse assunto com a gente, tenho o prazer de receber uma das maiores especialistas em endomarketing no Brasil, Ana-Lisa de Medeiros Brum. A Ana-Lisa é pioneira no estudo de endomarketing no país, sendo a principal autora do tema no Brasil, com 9 livros publicados, além de ser fundadora e CEO da Happy House, uma agência de endomarketing com sede em Porto Alegre. Ana-Lisa, é um grande prazer tê-la aqui com a gente e seja muito bem-vinda. Obrigada, Leandro. O prazer é meu poder falar aí para o pessoal. Legal, Ana-Lisa. E para a gente já entrar no tema, endomarketing e comunicação interna são a mesma coisa? Mais ou menos. Na verdade, não são exatamente a mesma coisa, mas com o tempo passaram a ser. Eu vou explicar. Comunicação interna é quando uma empresa se comunica com o seu público interno por meio de canais e do líder. No momento em que ela usa canais de comunicação interna para levar uma informação para o público interno e usa o líder para isso, ela está fazendo comunicação interna. Mas, se ela pegar essa mesma informação e colocar técnicas e estratégias de marketing para que essa informação se torne mais atrativa, mais engajadora, ela está fazendo endomarketing. Sempre que a gente usa frase de efeito, imagem, ilustração, ganchos publicitários, interatividade, qualquer estratégia, qualquer técnica de marketing que se use para repassar uma informação para o público interno é endomarketing. Mas, por exemplo, hoje, se uma empresa for fazer uma revista, hoje as revistas são digitais, né? Mas, para fazer essa revista, ela procura um layout agradável, um layout atrativo, um layout que facilite a leitura, uma linguagem adequada, ela já está usando técnicas de marketing. Então, hoje tudo é endomarketing. Porque mesmo quando a comunicação é repassada pelo líder ou pelo canal, ou por um canal, se está usando algum recurso de marketing, né? Então, existe sim essa diferença, mas eu diria que hoje tudo é endomarketing, porque em tudo a gente usa alguma estratégia de marketing, seja para motivar, para engajar, para agradar, para tornar atrativo. Então, tem diferença, mas a gente pode classificar como a mesma coisa neste momento. E, Ana-Lisa, como fazer endomarketing e comunicação interna em tempos de pandemia, em home office, enfim, que as equipes estão muitas vezes trabalhando de casa? Na verdade, assim, Leandro, a comunicação interna, né, o endomarketing, ele já vem se transformando em digital nos últimos anos, né? Ok. Mas uma parte importante que é atingir o público de operação das empresas que não está na frente de um computador. Se você pegar uma empresa de varejo, por exemplo, as pessoas não estão na frente de um computador, elas estão atendendo o cliente. Então, na verdade, o instrumento real é a questão do material impresso, dos adesivos, da ambientação. Sempre foi importante e continuava sendo importante e continua sendo importante, porque nas empresas consideradas de segmento essencial, a operação ainda está trabalhando. Mas o endomarketing já vinha se transformando em digital para atingir empresas como, por exemplo, escritórios de advocacia, onde as pessoas estão na frente de um computador. O público interno de banco, o público interno de empresas de tecnologia, todos esses já estavam praticando uma comunicação mais digital. A pandemia intensificou isso. A pandemia tornou ainda mais digital. E, por incrível que pareça, a pandemia, de alguma forma, colocou a comunicação interna como prioridade da agenda dos executivos. Nós nunca tivemos tanta demanda quanto agora na pandemia. Exatamente porque o público interno, estando em casa, e eu estou falando aqui de público interno administrativo e de lideranças, esse público interno que está em home office, ele precisa ser acionado o tempo todo. Aí a sua pergunta é, como fazer em tempo de pandemia? De forma digital, e muito por meio do líder, fazendo com que o líder tenha contato com as pessoas o tempo todo e com abordagens digitais. Hoje, os CEOs das empresas estão fazendo muito mais live, os líderes estão tendo muito mais contato com as pessoas pelo meio digital.
As empresas estão enviando coisas para casa dos empregados, as empresas estão cuidando um pouco mais do processo de onboarding, né? Porque imagine ser contratado e começar a trabalhar no período de pandemia, né? Como é que essa pessoa é integrada à empresa? Aí a empresa tem que fazer um esforço no sentido de fazer um processo de onboarding digital. Então, como é que se faz hoje? De forma digital, mas a gente não pode esquecer que tem uma boa parcela de empregados que está na operação e está trabalhando dentro das empresas. Então, a comunicação interna, por causa da pandemia, não se tornou totalmente digital. Sempre haverá a área operacional nas empresas e essa área operacional sempre precisará de materiais reais e não digitais. E quais desafios você notou por parte de gestores e empresas durante essa quarentena para manter o engajamento dos colaboradores que estão trabalhando de casa? Bom, eu acho que o maior desafio é um desafio de integração. Ok. Integrar as pessoas, assim, porque isso é uma pesquisa americana que diz que 60% do que faz as pessoas quererem ir trabalhar de manhã é encontrar com pessoas das quais elas gostam, conviver com líderes que elas admiram. E a pandemia, né, para o pessoal que está em home office, tirou totalmente isso. As pessoas estão vivendo os dias iguais, né? Todos os dias são iguais. A pessoa levanta e vai trabalhar. Está muito mais pesado, as reuniões digitais são cansativas, hoje não se precisa viajar para fazer uma reunião com o cliente, por exemplo, mas em compensação a gente tem reunião de hora em hora, né? Então, eu acho que o maior desafio é da distância e da impossibilidade de integrar. Então, aí, o que fica mais prejudicado? Os processos de integração, as celebrações. Vou dar um exemplo. Uma empresa que todo ano faz a sua convenção anual, né? Essas pessoas esperam pela convenção, compram roupa nova para ir para a convenção, se sentem reconhecidos pelas empresas por estarem na convenção. Isso tudo não aconteceu no último ano. Uma convenção digital, a gente se pluga, entra ali, né, se loga, entra ali e assiste a convenção. Mas não tem integração, não tem a convivência entre as pessoas. Então, para mim, essa é a maior perda, sem dúvida alguma. Para os nossos clientes, sempre recomendei que não deixem de fazer os rituais. Se tem festa de aniversário dos colaboradores, né? Vou pegar um exemplo de empresa pequena, assim, faz a festa mensal de colaboradores. Não deixa de fazer, mesmo que seja digital. Manda um bolo para casa de cada um, se não forem muitos funcionários, mas não deixa de fazer. Porque o maior problema na pandemia foi que muitos rituais importantes para as pessoas, que são rituais de aproximação, de integração, de interação, eles deixaram de existir. Ou, na melhor das hipóteses, se transformaram em digital e não é a mesma coisa. Então, acho que esse é o maior desafio. E, Annalisa, hoje a gente tem uma infinidade de canais para se comunicar com os colaboradores, né? Você trouxe muito o exemplo digital, né? Tem WhatsApp, redes sociais internas, newsletters, intranet, enfim, entre outras ferramentas. Nesse sentido, é preciso ter vários canais para se comunicar com a equipe? Depende do tamanho da empresa. Ok. E depende principalmente da quantidade de segmentos de público interno. Tá? Mas foi-se o tempo em que a gente planejava 12 diferentes canais para uma empresa. Hoje, o moderno, o correto, é se ter poucos canais. 3 bons canais que realmente façam a informação chegar são suficientes. E o que aconteceu com os canais? À medida em que a tecnologia foi permitindo esse acesso, eles foram se transformando em canais digitais. E aí veio a rede social interna, que tem várias plataformas aí, tem a Dialog, Workplace, enfim. A rede social, ela foi vista no início com muita desconfiança por parte das empresas, porque as empresas achavam que as pessoas não tinham maturidade para estar numa rede social interna. Depois, as empresas, as pessoas, todo o processo foi amadurecendo e hoje as empresas já estão pegando todos os seus canais e colocando dentro de uma rede social. Ali dentro, todos se comunicam, todos interagem, acontece a integração. Então, eu te diria que a evolução desse processo é poucos canais, mas tem uma evolução maior hoje, que é colocar tudo dentro de uma única rede social. Obviamente, essa rede social, ela pode ser uma rede social grande como o Workplace, que é igual ao Facebook, mas ela pode ser pequena e se assemelhar a um aplicativo. Por meio da tecnologia, foi possível chegar no pessoal que não tem acesso permanente ao computador.
né? Baixa o aplicativo e na palma da mão estão as informações sobre a empresa. Então não existe muita novidade em nível de canal. O que existe é uma evolução para canais melhores, por meio dos quais as empresas conseguem atingir todo mundo. Por exemplo, tem empresas que têm equipe comercial que fica em movimento, fica viajando, fica indo a clientes. Até pouco tempo atrás, as empresas não se comunicavam com esse público. Hoje se comunicam. Hoje tem news específicas para esse público, tem aplicativos específicos, né? A própria rede social acaba integrando toda uma empresa. Na Rap, eu vou dar esse exemplo porque eu acho que para o público que a gente está falando é importante. Perfeito. A empresa que eu dirijo, Rap House, né? Eu chamo de Rap, ela tem 80 empregados. E nós nos comunicamos internamente por meio do Workplace, que é uma rede social interna, que é igual ao Facebook, só que é corporativo. É impressionante como essa plataforma permitiu que eu mantivesse toda a equipe unida e engajada. Todas as manhãs eu sou a primeira a postar. Uma vez por semana eu faço uma live de 1 hora contando tudo sobre o negócio. Por exemplo, hoje nós vencemos uma grande concorrência. Hoje é quarta-feira, amanhã é quinta, é dia da minha live. Então, amanhã eu conto para todos eles e a gente comemora por meio de uma live. Eu peço que eles postem corações, eu percebo eles vibrando, eles colocam os comentários ali e eles aguardam por essa live toda semana. Se eu não faço na quinta, eles começam a mandar mensagem perguntando se vai ter live, porque às vezes eu não consigo fazer na quinta e faço na sexta. Então veja como uma rede social interna, ela movimenta as pessoas, né? Todos postam. Eu mesma, antes de dormir, entro e fico vendo a quantidade de referências, de informações importantes que os funcionários trazem para minha atualização, né? É muito bom, é uma troca permanente. E como nós estamos há exatamente 1 ano e 1 dia em home office, isso foi maravilhoso, né? Porque eu consigo falar com todos ali em tempo real. É muito bom. Então, acho que essa é a evolução que houve, né, nos últimos tempos. E, Annalisa, você mencionou a questão de ser moderno ter poucos canais. Uma dúvida que eu penso que muitos dos nossos ouvintes podem estar tendo agora é: como eu escolher esses 2, 3 canais? Vamos lá, se eu tivesse um escritório, de direito, né, nessa área do direito, se eu tivesse um escritório, se esse escritório tivesse 40 pessoas, vamos partir de 20, 40, 60, até 80 pessoas, né, eu fugiria daquele comunicado por e-mail, eu talvez criasse uma newsletter com as principais notícias da quinzena ou do mês, para poder colocar foto, ressaltar que aquilo aconteceu, o quanto aquilo é importante, a conquista de um cliente, a entrega de um trabalho, de um planejamento, o vencer uma causa muito importante, né? Coisas que possam ser celebradas, que gerem orgulho para quem participa daquele escritório. Eu faria uma news bem bonita, assim, mensal, porque mesmo que isso já tenha sido comunicado no dia a dia, retornar a isso é mais uma forma, né, de reconhecer as pessoas e celebrar. E eu implantaria uma rede social, sem dúvida alguma. Eu implantaria uma rede social. Porque para empresas pequenas não é caro, é barato, tem redes sociais aí que custam R$1 por dia por funcionário, vejam bem, né? R$2 por dia por funcionário, então não é caro e o benefício disso é fantástico. Mas, independente de canais, então eu só faria isso. Eu deixaria o e-mail para comunicação entre as pessoas, comunicação de trabalho. Eu me comunicaria por meio de uma rede social onde eu postaria todos os dias alguma coisa e as pessoas também postariam, cada um contando do seu, e teria uma news mensal. E trabalharia os líderes, né? Prepararia os líderes, colocaria os líderes em palestras sobre comunicação face a face, em cursos, hoje tem cursos digitais sobre comunicação face a face, para que os líderes façam o seu papel. Numa empresa pequena, o líder é o principal canal, o líder é o primeiro canal, e tudo depende do líder, sabe? Se o líder for uma pessoa capaz de informar, integrar, agradecer, celebrar, reconhecer, e se o líder estiver preparado para fazer isso no dia a dia, o engajamento sobe muito. Muito mesmo. Então, é isso que eu faria. E quais são os principais pilares para a elaboração de um planejamento de endomarketing? Primeiro, a gente cria um posicionamento interno, né? Qual é a imagem que essa empresa, que esse escritório quer ter para dentro? Qual é a imagem? Isso pode ser o propósito, enfim.
Vou dar um exemplo da minha empresa. O propósito da REP é empresas mais transparentes, pessoas mais felizes. É para isso que trabalhamos, né? Para que as empresas sejam mais transparentes e as pessoas mais felizes. Esse propósito, ele é lembrado em todos os materiais de comunicação que a gente usa. Ele está ali, ele é uma assinatura, ele lembra todos os dias as pessoas de que é por isso que nós existimos, né? Então, ter um posicionamento interno que pode ser decorrente do propósito, pode ser decorrente da visão, pode ser algum comportamento que a empresa espere das pessoas, pode ser um objetivo importante, enfim. Ter um posicionamento interno e isso assinar todos os canais, assinar todas as campanhas, assinar todos os comunicados, estar na parede da empresa, estar na parede da festa, estar nos descansos de tela, nos materiais digitais, né? Isso é muito importante, ter um posicionamento. Depois de ter um posicionamento, determinar quais são os grupos de conteúdo que a gente precisa comunicar, né? Do que a gente quer falar? A gente quer falar de diversidade, a gente quer falar de gestão de pessoas, é um conteúdo importante, a gente quer falar de estratégia, de clientes, definir ali quais são os 4, 6 grupos de conteúdo que a gente vai falar por meio dos canais. E, em terceiro lugar, definir os canais, né? Bom, que canais nós vamos ter? E depois tem a parte de campanhas, que é fazer campanhas, comunicar por meio de campanhas, que aí é endomarketing mesmo. Eu faria um planejamento de campanhas, né? Que campanhas nós vamos ter no ano? Mas eu não estou falando aqui de campanha de data comemorativa, que as pessoas acham que fazer comunicação interna é comemorar o Dia das Mães, dos pais, das crianças, e isso é bom, é importante, mas para mim é a perfumaria. Eu estou falando em fazer uma campanha estratégica, uma campanha que motive as pessoas por um objetivo comum, uma campanha que trabalhe o propósito, campanhas boas, grandes, que aconteçam ao longo do ano, né? Então, primeiro, posicionamento interno, segundo, definir grupos de conteúdo, terceiro, definir os canais, quarto, realizar campanhas. E claro que dentro de campanhas tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, enfim, aí tem as coisas que a empresa quer fazer, né? Mas aqui eu ainda quero fazer uma ressalva. Tem que ter um profissional de comunicação cuidando disso. Tem que ter. Aquela coisa de pegar alguém do RH e dizer assim, você também vai cuidar da comunicação interna, não funciona. Comunicação interna é algo que tem que ser feito todos os dias e tem que ter alguém cuidando disso de forma permanente. Senão não vale a pena, se não tiver continuidade, se não tiver sistemática, não vale a pena. E Analisa, você traz em alguns dos seus livros o conceito de Employee Value Proposition. Afinal, o que significa este termo? É o EVP, né? Sim. Que se fala muito hoje, né? Eu brinco que o LinkedIn virou o Instagram, né? Do meio corporativo. E só se fala em Employer Branding, né? Eu nunca vi. Mas, enfim, é um assunto importante. Eu abordei num capítulo no meu penúltimo livro e no meu último livro eu faço toda a abordagem do endomarketing em cima do Employer Branding. O que é exatamente isso? É a empresa se posicionar no mercado como marca empregadora, né? Ela constrói uma imagem de marca empregadora, ela constrói uma imagem de como ela é enquanto marca empregadora. Então, assim, eu costumo dizer que Employer Branding ele é definido a partir daquilo que faz as pessoas desejarem trabalhar numa empresa e as pessoas desejarem continuar trabalhando naquela empresa. Vou dar um exemplo. Lá na agência que eu dirijo, nós atendemos grandes empresas. Então, nossos clientes são Avon, Gol, grandes marcas, eu diria assim. A gente atende Heineken, Gol, Avon, Burger King. Então, um publicitário que vai trabalhar lá na nossa empresa, ele sabe que ele vai trabalhar para grandes marcas. E isso é um item de valor como marca empregadora. Então, a REP acaba se sobressaindo em relação às outras agências, porque quem for trabalhar na REP vai trabalhar para uma Heineken. Essa galera quer trabalhar para grandes marcas, né, marcas admiradas. Esse é um item da nossa proposta de valor. Esse é um item do nosso Employer Branding. Esse é um item que nos posiciona como marca empregadora. Então, é isso, Employer Branding é isso, é como a gente se posiciona como marca empregadora. A gente tem um bom ambiente de trabalho, a nossa sede é um lugar moderno, tudo isso compõe o que faz as pessoas quererem ir trabalhar lá. Então, isso sai um pouco, sabe, Leandro, do salário, né, da questão do salário. Sim. São todos aqueles itens, porque assim, salário é importante sempre, e sempre vai ser.
Salário é a melhor forma de se reconhecer o talento e a competência e o comprometimento de alguém, certo? Benefícios é importante, sempre vai ser. Mas quando a gente fala de employer branding, a gente está falando de outros itens que embalam essa marca empregadora. E sim, hoje é um trabalho importante. A Rap, ela faz as páginas de carreira nas redes sociais da Renner e da Gol. Então, se você entrar lá na página de carreira da Renner, você vai ver a Renner o tempo todo contando quanto ela é uma super empresa para se trabalhar. O quanto a pessoa vai crescer se entrar lá, vai se desenvolver se entrar lá, vai poder fazer carreira. Então, ela está se vendendo. E é isso que eu falo no meu último livro, que se chama A Experiência do Colaborador. Que esse endomarketing, ele não é mais só dentro da empresa. Ele começa lá fora, na atração. Ele começa quando as pessoas olham a marca de uma empresa nas redes sociais e pensam assim, nossa, mas deve ser bom trabalhar naquela empresa, né? Quando a pessoa tem esse pensamento, significa que a empresa está se posicionando como marca empregadora e ela já está fazendo a atração. Depois da atração vem a seleção, depois vem a integração, depois vem a retenção, quando a pessoa fica lá trabalhando anos, depois tem o desligamento. É toda a jornada, é todo... Eu não gosto muito de chamar de ciclo de vida, né? Mas é toda a jornada do colaborador dentro da empresa que o endomarketing está presente. Então, o endomarketing, ele contribui com o employer branding. O endomarketing, ele é usado para que a empresa possa trabalhar o seu employer branding, que é a sua marca empregadora. Então, quando eu comecei a trabalhar com endomarketing, há mais de 20 anos atrás, endomarketing significava fazer coisas para agradar o colaborador enquanto ele estava dentro da empresa. Hoje não. Hoje começa lá na atração e vai lá na aposentadoria. Tem que ter endomarketing toda a jornada. Eu tô te ouvindo aqui e lembrei de uma plataforma já muito conhecida e que vejo que muitas vezes sócios de escritórios e até o departamento, enfim, de recursos humanos de alguns escritórios ficam assustados quando descobrem o Glassdoor. E fala, puxa, tem pessoas falando da minha empresa lá, eu como empregador, falando de salário, falando do ambiente, né? Eu acho que o Glassdoor é um exemplo vivo disso que você nos trouxe, né? Sim. É que aí, né, Leandro, em função dessa evolução, eu acho que tudo isso faz parte de uma evolução da área de recursos humanos, né? De uma área que deixou de ser departamento de pessoal e passou a ser uma área de gestão de pessoas. Essa evolução trouxe, então, essa preocupação das empresas em se tornarem uma marca empregadora. E com isso surgiram uma série de recursos, sabe? Um deles é o Glassdoor. Eu não concordo muito com o Glassdoor, tá? Com esse tipo de recurso. Disposição, né? Não é injusto, mas eu acho muito fácil para uma pessoa ir lá e colocar a sua opinião, que é uma opinião muito emocional, muito decorrente de como foi a trajetória daquela pessoa dentro da empresa, né? Livremente aquilo ficar associado à marca. Eu não criaria espaços para isso, sabe? Onde as pessoas sequer se identificam e podem falar o que quiserem. Não acho isso justo com o empregador, não acho isso justo com as empresas, mas essa é uma opinião pessoal minha, né? Não é nada contra o Glassdoor, acho que é bárbaro o benefício que ele permite, a avaliação, né, que a empresa pode fazer a partir do que está ali. Eu sou um pouquinho contra a pessoa não se identificar. Eu sou um pouquinho contra, assim, acho que as pessoas tinham que se identificar. Mas, enfim, isso é pessoal. Mas acho muito interessante o seu ponto de vista, eu compartilho dessa mesma visão, uma vez que se a pessoa quer avaliar, ela tem todo o direito, é importante para um novo colaborador que busca aquela empresa, mas quando não tem uma identificação, permite as pessoas eventualmente cometerem alguns exageros, como você disse, trazer uma opinião muito emocional e acaba sendo uma visão unilateral, né? E às vezes forma uma imagem que não é verdadeira, né? Aí eu penso assim, olha só, vou te dar um exemplo. Lá na Rap, a gente tem uma profissional de psicologia que quando uma pessoa pede demissão ou é demitida, ela faz uma entrevista de desligamento. Nessa entrevista, ela tem total abertura para dizer o que ela pensa. Olha, eu acho que eu não dei certo nessa empresa por isso, por aquilo. Olha, o meu líder não soube me ensinar. Qualquer coisa. A pessoa faz uma entrevista de desligamento. E nós temos isso como um instrumento muito importante. Então, eu vou lá e eu leio a entrevista de desligamento, porque é importante para mim saber como é que aquela pessoa saiu. Mas isso eu faço com os meus recursos e eu leio e a pessoa está ali
falando, né? Colocando o que ela sente. Eu prefiro assim do que lá no material público onde todo mundo vai ver, né, o depoimento das pessoas. Mas claro que isso faz parte de um contexto que a gente vive hoje de abertura, de um contexto de modernidade, de um contexto onde tem recursos tecnológicos que permitem isso. E quem somos nós para ser contra, né, Leandro? Certamente, e foi por isso que eu trouxe esse exemplo do Glassdoor, né, para mostrar o quanto que traz desafios, né, para gestores trabalhar o endomarketing. E mantendo essa linha da discussão aqui dentro do endomarketing, Analisa, qual que é o impacto na rotina do colaborador quando este conhece o propósito da sua empresa? Total, né? Eu resumiria isso em 2 palavras: sentido e significado. Nada é pior do que a gente não saber o sentido de por que está fazendo aquilo, né? Sim. De por que está trabalhando, né? Hoje as pessoas querem trabalhar por algo maior, as pessoas querem trazer uma contribuição para o mundo, né? Eu quero entender que o meu trabalho representa uma missão. E tem muita gente pedindo demissão de grandes empresas para irem para uma empresa menor, às vezes com salário menor, mas por um trabalho que faz mais sentido, né? Então, trabalhar o propósito hoje é fundamental, porque as pessoas há muito tempo já estão mais emocionais, já estão mais ligadas emocionalmente às empresas. E isso traz também uma vontade dessas pessoas de estar do lado da empresa, né? Não é nem do lado, é ao lado da empresa, né? Tipo assim, bom, a empresa tem esse propósito, ele também é meu. Eu estou aqui para contribuir. Isso faz total diferença quando a gente fala em motivação, quando a gente fala em engajamento. Aí é o desafio da empresa em definir qual é o seu propósito, divulgar e fazer com que a pessoa entenda isso desde lá do anúncio de emprego. Quando ela abre o anúncio de uma vaga, o propósito já tem que estar lá. A pessoa tem que se encantar pelo propósito da empresa para entrar nela. E veja bem, Leandro, isso pode ser feito por uma empresa que tem 10 pessoas. Sim. Tem uma tendência de dizer, endomarketing é só para grandes empresas. Não, endomarketing é muito mais do que simplesmente canais. Endomarketing é atitude, é um jeito de pensar da empresa, né? De se vender, trabalhar sua essência, sua cultura, desde o início, desde o primeiro contato com uma pessoa, né? Isso é o que a gente chama de endomarketing. Então, definir propósito, trabalhar propósito, independe do tamanho de uma empresa. Legal, Analisa. O nosso episódio vai caminhando para o final com uma última pergunta. Qual que é a influência que a liderança das empresas possui na construção de um ambiente de trabalho harmônico e feliz? Influência total. Eu sempre brinco com uma história assim. Até a pandemia, né? Até começar a pandemia, eu viajava 2 estados por semana, porque é sede da Happy em Porto Alegre e nós temos 3 clientes aqui no Rio Grande do Sul, os outros são todos fora. Então, eu viajava pelos clientes, né? O tempo todo. E eu comentava o seguinte, muitas vezes eu cheguei numa empresa, numa grande empresa, para uma reunião com a área de comunicação e encontrava pessoas desmotivadas, desanimadas, tristes, reclamando muito da empresa, do trabalho, de tudo. E depois eu entrava no táxi, ia para o aeroporto e no táxi eu pensava assim, nossa, que bom que eu não trabalho nessa empresa, né? Que bom que eu posso sair e ir para minha casa, ir para minha empresa, enfim, né? Aí passava 2 semanas, 3, eu voltava naquela empresa para uma reunião com aquele mesmo time e encontrava ele totalmente alegre, felizes, sabe, motivados, engajados, querendo fazer mais. E aí aquilo me surpreendia e aí eu me dava conta, sabe o que tinha mudado? O líder. Antes, aquela equipe tinha uma liderança fechada, difícil, agressiva, né? E aí, de repente, vinha uma liderança capaz de reconhecer, celebrar, agradecer, motivar, engajar, trazer a equipe junto com ela, principalmente dando o exemplo, porque eu acho que o líder, o principal que ele tem que fazer é dar exemplo. E aí a gente se dá conta que o líder é tudo, que o líder faz uma diferença enorme. Então, assim, endomarketing faz milagres? Não, endomarketing não faz milagres, mas o líder faz. E o líder é um agente de endomarketing, porque a atitude do líder tem que ser uma atitude de endomarketing, tem que ser uma atitude pensando nas pessoas, né? Pensando em criar um melhor ambiente. Porque endomarketing serve para quê? Para criar um bom ambiente de trabalho. A gente usa instrumentos, canais, campanhas, o líder para criar
um bom ambiente. Então, o líder é fundamental, assim, e isso é uma coisa que está no meu dia a dia. Eu digo que a gente aprende todos os dias a ser um líder melhor, e não é fácil. Não é fácil. Muito bom, Annalisa. Gostaria de agradecer muito sua participação aqui no Juridicast. Um prazer imenso tê-la aqui. Eu que agradeço, Leandro. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais é Annalisa, junto e com S, né? Annalisa, tudo junto, .brum, com M no final. Annalisa.brum. Eu publico todos os dias, absolutamente todos os dias, algum conteúdo sobre endomarketing. Dou dicas, comento coisas, é legal seguir. Vamos deixar o link da Annalisa no descritivo desse episódio. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela Agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.